Olá, eu sou Wilson Rafael e eu estou com André Moraes, Arthur Augusto, Davi Mercedes, Felipe Araújo, Laura Neumacher e Luiz Gustavo para apresentar os genes envolvidos no processo de domesticação animal. Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Escola de Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente cursando no primeiro período Genética e Evolução no ano de 2023. Mas antes de explicar os genes envolvidos, vou apresentar o que é domesticação animal. A domesticação animal foi um processo que visava a interação harmônica de animais selvagens com seres humanos. Esse procedimento se iniciou desde o período Neolítico, quando os seres humanos começaram o processo de sedentarização. Os animais foram escolhidos devido às suas particularidades, como sua utilidade para trabalho, produção de alimento, caça e entre outros. Conforme foi acontecendo essa interação e o sucesso dela, os seres humanos foram selecionando de forma artificial os animais para gerar proles com as características que eram convenientes para eles, as quais também não só se resumiam a como os animais poderiam ser úteis, mas também por motivações afetivas por eles. O processo de domesticação animal possibilitou o desenvolvimento de atividades agrícolas, pastoris e de transporte, além de fornecer companhia e apoio emocional aos seres humanos. Cada espécie domesticada passou por um processo único, adaptando-se às necessidades e relações com seus respectivos donos. Esse processo se desenrolou ao longo de um extenso período, abrangendo muitos anos de interação entre seres humanos e criaturas selvagens. Essa jornada envolve um processo complexo, que começa com a seleção de características positivas, com a mansidão e a adaptabilidade por parte dos humanos. Esses animais selecionados são mantidos por cativeiro próximos aos humanos, estabelecendo uma relação de dependência mútua. E através da reprodução seletiva, as características desejáveis são perpetuadas nas gerações seguintes. Falando sobre o processo de domesticação das raposas, um estudo iniciado na Rússia em 1959, conduzido por Dmitry Belyaev, objetivava compreender a domesticação, comparando um grupo de raposas dóceis e agressivas, suspeitando de que a docilidade seria um fator-chave para a domesticação. No fim, o pesquisador estava certo. Os cruzamentos das raposas menos agressivas gerou não apenas animais mais dispostos a buscar conexões sociais com os humanos, como também animais que exibiam o conjunto de características fenotípicas associadas à domesticação, como manchas brancas, caudas enroladas e orelhas caídas. Mesmo com a morte de Dmitry, o estudo continua até os dias de hoje, com a conclusão do sequenciamento dos genes de 10 raposas das populações agressiva e dócil, focando os esforços em uma das 103 regiões genômicas que diferenciavam um grupo do outro. Essa análise revelou que as raposas mais dóceis possuíam uma versão de um gene chamado SORCS1, que não era encontrado nas raposas agressivas, estando envolvido na formação de sinapses e na sinalização neuronal, relacionando-se diretamente com o processo de aprendizado e memória. Assim, essas mudanças comportamentais geneticamente dependentes são essenciais para a domesticação entre várias espécies de animais. Além de melhorar nosso entendimento sobre o processo evolutivo da domesticação e sobre a base genética de variações do comportamento social, o estudo trouxe informações importantes que podem ajudar a esclarecer diversos transtornos de comportamento em todas as espécies. Falando sobre os cães, já é sabido que o cão doméstico é descendente do lobo. No entanto, a maneira como ocorreu o processo de domesticação ainda está sob debate por diversos pesquisadores. É importante citar que os cães foram os primeiros animais a serem domesticados pelos homens, principalmente na região do Oriente Médio, em especial no Crescente Fértil. Além disso, cabe ressaltar a importância dos cães no desenvolvimento civilizatório, dado que, de acordo com certos indícios arqueológicos, os cães foram primeiramente domesticados em povoados nômades, no qual ajudavam tanto na caça quanto na proteção dos acampamentos. Nesse sentido, uma das principais hipóteses sobre o início da domesticação dos lobos está relacionada à aproximação desses lobos nos acampamentos nômades em busca de restos de alimentos acumulados. No entanto, é importante ressaltar que os lobos sempre foram uma ameaça direta a esses povoados nômades, e muitos deles, ao se aproximarem dos povoados, eram abatidos. Dessa maneira, por consequência à morte desses lobos, para alguns cientistas, teve-se um aumento no número de filhotes órfãos, que aproximaram dos acampamentos em busca de alimentos. A partir de tal contexto, a aproximação de certos filhotes, em geral com maior grau de docilidade, resultou no resgate desses filhotes por membros da aldeia. Isso, por sua vez, atribuiu os primeiros contatos diretos da domesticação dos cães. Dessa maneira, a domesticação de cães está relacionada a diversos fatores, tanto biológico quanto cultural. Cultural no sentido que as aldeias que domesticaram os primeiros animais deveriam ter os cães incorporados na estrutura social humana, para assim o cão ser visto como objeto de posse pelos membros do grupo. E biológico no sentido genotípico atribuído pela mudança gênica do lobo selvagem para o cão domesticado. Um exemplo está relacionado ao gene IGF-1, que condiciona o tamanho esquelético do animal, visto que uma alteração encontrada em certos cães de pequenos portes proporcionou a diminuição esquelética desses cães frente ao tamanho dos lobos dos cães de grande porte. Essa diminuição de tamanho foi extremamente importante para os primeiros povos sedentários, visto que tal característica proporcionou aos cães uma nova função, tanto na agricultura quanto na pecuária.
Além do mais, outro importante gene está relacionado ao WBS-CR17, que trouxe aos cães a característica de docilidade e maior confiança em estranhos. E isso reforça a teoria de que os primeiros filhotes que se aproximaram dos acampamentos nômades possuíam tal gene. Desde um pouco mais de 10 mil anos, bovinos com agressividade, medo e instintos sociais controlados vêm sendo selecionados. E, além disso, também escolhemos aqueles capazes de reproduzir em cativeiro e crescer rapidamente mesmo com baixa exigência alimentar, a fim de atender nossa demanda energética. Foi dessa forma que os aurochs selvagens, ou bós primogênios, deu origem ao gado taurino, Bos taurus, no sudoeste asiático, e ao gado zebuíno, Bos índicos, na Índia. Dentre os genes explorados no processo de domesticação, temos o LEP, um gene localizado no cromossomo 4, que codifica a leptina, um hormônio produzido pelo tecido adiposo que regula a saciedade. O polimorfismo LEP-KPN2L, localizado nesse gene, é o responsável por uma SNP, substituição de uma citosina por uma timina, que promove a troca de uma arginina por uma cisteína na sequência de aminoácidos da leptina. A consequência disso é que o bovino com esse polimorfismo terá resistência à leptina, e a resistência à leptina pode ser correlacionada com o aumento da espessura da gordura subcutânea e o marmoreio da carne. Outra característica desejável em bovinos é a ausência de cornos, de modo a evitar lesões acidentais e facilitar o manejo, já que normalmente são animais menos agressivos. Dessa forma vem sendo selecionado o Pole Gene, ou gene dos animais sem cornos. Ele é de herança dominante, ou seja, para que o animal nasça com cornos, é necessário que ele seja homozigoto recessivo. Entretanto, foi observado que o cruzamento entre animais mochos pode ainda gerar animais com cornos bem desenvolvidos, e isso se deve ao gene africano, que é um gene epistático, ou Pole Gene. Quanto ao processo de domesticação dos equinos, houve a interdependência de fatores genéticos, ambientais, sociais e culturais. Os cavalos foram usados pelo homem para a realização de trabalhos e, posteriormente, para esportes, lazer e etc. Então, para que os animais suprissem essas necessidades, foi estabelecida uma seleção artificial, onde os humanos cruzam os cavalos com as características desejadas por eles, como resistência, força, tamanho, temperamento e outros. Isso acarretou grandes variações no genoma equino. Entretanto, há genes relacionados a características chaves nos cavalos domesticados, como o DMRT3 e o MSTM. O DMRT3 é uma mutação específica que está associada ao andar troteado, porque influencia o desenvolvimento dos músculos da região lombar e da cauda, permitindo que o cavalo trote com maior facilidade e eficiência. Já o NMSTN, conhecido como gene da miostatina, está associado ao desenvolvimento muscular. A miostatina é uma proteína que estimula o crescimento muscular quando ambos os seus alelos são recessivos, o que leva ao maior desenvolvimento dos músculos, principalmente posteriores, o que resulta em maior potencial para desempenho atlético. Os suínos apresentam uma história de domesticação que iniciou-se em vários pontos diferentes em Eurásia entre 9 a 10 mil anos atrás, e provavelmente foi o primeiro dos animais a serem domesticados, conforme demonstrado em sítios mesolíticos no norte da Europa. O suíno doméstico, sus domésticos, é originário do javali selvagem, sendo supostos descendentes do sus scrofa, uma espécie de javali que habitava as regiões da Europa e da Ásia. Até os anos 90, os programas de melhoramento genético de suínos eram essencialmente voltados para a melhoria nas taxas de crescimento, eficácia de conversão alimentar e a qualidade da carcaça. E, com exceção dos problemas relacionados com a presença do gene alotano, a qualidade da carne não era levada em consideração. Entretanto, a partir desse momento, a melhoria da qualidade da carne suína representa uma das principais metas a serem alcançadas pela indústria. Pelos fatores genéticos, um dos principais genes que tem influência direta na qualidade tecnológica da carne é o gene alotano, gene HAL ou gene receptor da rianodina, que regula o transporte de cálcio através da membrana celular das fibras musculares. Comercialmente, o gene alotano é de interesse porque melhora a conversão alimentar, que aumenta o conteúdo da carne e diminui a deposição de gordura na carcaça. Os suínos heterozigotos apresentam um rendimento de carne significativamente maior que os homozigotos dominantes, demonstrando que o genótipo heterozigoto é superior ao genótipo homozigótico recessivo e dominante quanto à composição das carcaças, revelando que as alterações provenientes do gene alotano na carne suína têm grande impacto econômico. A domesticação das galinhas se iniciou há 8 mil anos, onde o homem viu um interesse nas rinhas de galo. Com o passar do tempo, esse interesse se voltou para a produção de carne e ovos, e a genética de hoje em dia das galinhas é melhorada em prol disso. Um fator que contribuiu para a domesticação das galinhas foi a mutação no gene TSHR, em que foi visto que é uma espécie ancestral das galinhas domésticas de hoje em dia, a Red Jungle Fowl, que é um animal possível ver à esquerda. Ele tinha um período de reprodução sazonal muito fixo, onde eles não conseguiriam colocar ovos, não conseguiriam se reproduzir no inverno. Diferente da galinha Leghorn White, que é possível ver à direita, que é uma genética melhorada para galinhas de postura, ela tem uma resposta fotoperiódica reduzida em relação à Red Jungle Fowl, em que ela vai conseguir ter uma produção de ovos, mesmo que minimizada, no período do inverno. Ou seja, a Leghorn White ela produz mais ovos, e outro fator que acontece é uma menor agressividade da espécie, tornando assim as galinhas domésticas de hoje em dia mais próximas do homem pela mutação no gene TSHR. Segue aqui nossas referências e agradecemos a atenção.